Aprenda com Jesus a curar feridas emocionais e voltar a sentir paz na alma. Existe algo dentro de você que você aprendeu a esconder muito bem. Não das pessoas apenas, mas de si mesmo. Você segue a sua rotina, cumpre suas responsabilidades, conversa, sorri. Mas em algum lugar mais profundo existe um peso constante, uma dor que não foi embora, apenas ficou em silêncio. E quanto mais você tenta seguir em frente sem olhar para isso, mais essa dor começa a influenciar tudo sem você perceber. Você já se perguntou por que algumas emoções surgem do nada? Por que certos pensamentos voltam mesmo quando você acredita que já superou? Existe uma raiz mais profunda que não foi tratada. E enquanto essa raiz permanecer escondida, nenhuma mudança externa será suficiente para trazer a paz que você tanto procura. Agora imagine por um instante que essa dor não é ignorada por Deus. Imagine que existe alguém que conhece exatamente o que você sente, mesmo aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. Jesus Cristo nunca tratou a dor humana como algo pequeno. Ele não se afastava de quem estava ferido. Ele se aproximava, olhava nos olhos e acessava lugares que ninguém mais conseguia alcançar. Este não é apenas mais um conteúdo para te motivar por alguns minutos. Isso é um chamado para um encontro real. Um processo que pode começar agora, dentro de você, e que pode mudar completamente a forma como você carrega suas dores. Mas para isso, você precisa estar disposto a olhar para algo que talvez tenha evitado por muito tempo. O que você vai descobrir aqui não é uma solução rápida. É um caminho. Um caminho que exige verdade, entrega e coragem. E é exatamente por isso que poucos percorrem até o fim. Mas aqueles que percorrem nunca mais são os mesmos. E a pergunta que fica agora é simples, mas decisiva. Você está pronto para parar de fugir da sua dor e finalmente começar a curá-la? A dor que você aprendeu a esconder de si mesmo. Existe uma parte da sua história que você decidiu não visitar mais. Não porque ela deixou de existir, mas porque doeu demais quando você tentou encarar. Então você fez o que parecia mais seguro, você seguiu em frente. Você se ocupou, se distraiu, aprendeu a funcionar mesmo carregando algo pesado por dentro. E com o tempo você começou a acreditar que aquilo já não te afetava tanto assim. Mas a verdade é que não desapareceu, apenas se escondeu em um lugar mais profundo dentro de você. Você não percebeu quando isso começou. Talvez tenha sido em um momento de rejeição, uma palavra que te marcou, uma perda que você não conseguiu processar, uma decepção que te pegou desprevenido. Naquele instante, algo em você se fechou. E sem perceber, você começou a criar uma versão de si mesmo mais protegida, mais controlada, menos vulnerável. Só que essa proteção também te afastou de partes importantes de quem você realmente é. O problema não está em sentir dor. O problema começa quando você tenta não sentir. Porque aquilo que você evita não é curado. Aquilo que você empurra para dentro não desaparece, se transforma. E muitas vezes se transforma em ansiedade, em irritação sem motivo claro, em cansaço emocional que você não consegue explicar, em pensamentos que te sabotam quando você mais precisa estar bem. Você pode até dizer para si mesmo que está tudo sob controle, mas existem momentos em que essa dor encontra uma forma de aparecer. Em uma reação exagerada, em um silêncio que pesa, em uma dificuldade de confiar, em um medo que não faz sentido para a situação atual. E nesses momentos você sente que existe algo mais profundo acontecendo, algo que não foi resolvido, apenas ignorado. E sabe o que é mais difícil? É que você se acostumou com isso. Você aprendeu a conviver com essa dor como se ela fosse parte de você, como se fosse normal viver assim, como se não existisse outra forma de sentir, de pensar, de viver. Mas isso não é verdade. Isso é apenas o resultado de uma ferida que nunca foi tratada da forma certa. Jesus Cristo nunca tratou a dor humana como algo que deve ser escondido. Ele nunca disse para alguém fingir que está bem. Pelo contrário, ele sempre trouxe à superfície aquilo que estava escondido, não para expor, mas para curar. Ele olhava para as pessoas de uma forma que ninguém mais olhava. Não via apenas o comportamento, via a raiz,
via a dor, via a história por trás de cada reação, e é exatamente aqui que algo começa a mudar. Porque enquanto você continuar escondendo de si mesmo aquilo que está ferido, você continuará vivendo limitado por algo que poderia ser transformado. A cura não começa quando a dor desaparece. A cura começa quando você decide parar de fugir dela. Talvez essa seja a primeira vez que você está realmente olhando para isso com honestidade. Talvez seja desconfortável admitir que ainda dói. Mas existe uma diferença entre sentir dor e ser dominado por ela. E essa diferença começa no momento em que você escolhe não esconder mais. Existe algo dentro de você pedindo atenção, não para te destruir, mas para ser restaurado. E ignorar isso só prolonga o processo. Encarar isso, mesmo que seja difícil, é o primeiro passo para uma mudança real. E agora que você percebe que a dor não foi embora, apenas ficou em silêncio, a próxima pergunta começa a surgir dentro de você, mesmo que de forma sutil. Se eu não posso mais ignorar isso, então o que eu faço com tudo isso que está dentro de mim? Quando a alma se cansa, mas o corpo continua, existe um tipo de cansaço que o descanso não resolve. Você dorme, acorda, segue sua rotina, cumpre o que precisa ser feito, mas dentro de você algo continua pesado. Não é o corpo que está exausto, é a alma que já não consegue sustentar o ritmo que você impõe a si mesmo. E mesmo assim você continua. Continua porque precisa, continua porque espera que em algum momento isso passe, continua porque parar parece mais assustador do que seguir carregando esse peso invisível. Você se tornou funcional. Aprendeu a fazer o que precisa ser feito mesmo quando não está bem. Isso pode parecer força, pode até ser admirado por quem olha de fora. Mas existe um custo silencioso nisso. Cada vez que você ignora o que sente para manter tudo funcionando, você se distancia um pouco mais de si mesmo. E essa distância começa a criar uma sensação estranha, como se você estivesse vivendo, mas não completamente presente na própria vida. Existem momentos em que você percebe isso com mais clareza. Quando o silêncio chega, quando não há distrações, quando você não precisa provar nada para ninguém. Nesses momentos você sente um vazio difícil de explicar. Não é falta de conquistas, não é ausência de pessoas, é algo mais profundo. É como se algo dentro de você estivesse pedindo uma pausa, mas você não soubesse como conceder isso sem sentir que tudo vai desmoronar. O problema é que continuar assim não é neutro. Esse tipo de cansaço não fica estável, ele se acumula. Ele começa a afetar sua forma de pensar, sua forma de reagir, sua capacidade de sentir alegria genuína. Aquilo que antes te empolgava já não tem o mesmo efeito. Aquilo que antes era leve começa a parecer pesado, e aos poucos você vai perdendo a sensibilidade para coisas que antes eram importantes para você. Você pode até tentar explicar isso racionalmente dizendo que é fase, que é excesso de responsabilidade, que é apenas um momento mais difícil. Mas no fundo, existe uma parte de você que sabe que isso vai além. Existe algo emocional que não foi tratado, algo que foi sendo acumulado ao longo do tempo e que agora começa a se manifestar de forma mais clara. Jesus Cristo falava diretamente com pessoas que estavam cansadas dessa forma. Ele não se dirigia apenas a quem estava fisicamente sobrecarregado, mas a quem carregava pesos internos que ninguém mais via. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz para aqueles que estão cansados e sobrecarregados virem até ele, não para receber mais exigências, mas para encontrar descanso. Não um descanso superficial, mas um descanso que alcança a alma. Isso muda tudo, porque mostra que esse cansaço não é algo que você precisa aprender a suportar para sempre. Existe um caminho diferente, um convite para parar de apenas continuar e começar a cuidar do que está por dentro. Mas aceitar esse convite exige algo que você talvez tenha evitado até agora. Reconhecer que você não está tão bem quanto tenta parecer. E essa é uma virada silenciosa, mas poderosa. Porque enquanto você insiste em seguir no automático, nada muda de verdade. Mas no momento em que você admite que algo dentro de você precisa de atenção,
Você abre espaço para um processo que pode transformar completamente a forma como você vive. Agora que você começa a perceber que não é apenas o corpo que está cansado, mas algo mais profundo dentro de você, uma nova pergunta começa a surgir com mais força. De onde veio tudo isso que eu estou carregando há tanto tempo sem perceber? As feridas que nasceram em momentos que você não entendeu. Nem toda dor começou de forma clara. Algumas feridas surgiram em momentos em que você não tinha maturidade para compreender o que estava acontecendo. Você apenas sentiu. Sentiu rejeição sem entender o motivo. Sentiu abandono sem conseguir explicar. Sentiu medo sem saber de onde vinha. E como não havia entendimento, também não houve cura. Houve apenas adaptação. Você seguiu vivendo, mas aquela experiência ficou registrada dentro de você. Não como uma memória organizada, mas como uma sensação. Uma marca emocional que começou a influenciar suas decisões sem que você percebesse. É por isso que, em algumas situações, você reage de forma mais intensa do que gostaria. Não é apenas sobre o presente, é algo antigo sendo ativado novamente. Talvez tenha sido uma palavra dita no momento errado, alguém que não esteve quando você mais precisou, uma expectativa que foi quebrada, uma situação em que você se sentiu pequeno, invisível ou insuficiente. Naquele instante, algo dentro de você fez uma interpretação. E essa interpretação, mesmo que tenha sido feita por uma versão sua mais jovem ou mais vulnerável, continuou moldando a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. Você pode não lembrar de todos os detalhes, mas os efeitos continuam presentes. Eles aparecem na dificuldade de confiar, no medo de se expor, na necessidade de controlar tudo para não se machucar de novo. E sem perceber, você começa a viver não a partir de quem você realmente é, mas a partir das proteções que construiu para não reviver aquela dor. O mais delicado é que essas feridas não pedem permissão para influenciar sua vida. Elas operam em silêncio. Elas distorcem a forma como você interpreta situações, fazem você enxergar ameaça onde talvez não exista, fazem você se afastar quando, na verdade, gostaria de se aproximar. E tudo isso acontece sem que você perceba que a raiz não está no agora, mas em algo que ficou mal resolvido no passado. Jesus Cristo nunca ignorou a história de ninguém. Ele não tratava apenas o que era visível. Ele acessava aquilo que estava escondido, aquilo que ninguém mais conseguia ver. Em João capítulo 4, ele encontra uma mulher que carregava uma história cheia de dores e decisões difíceis. E antes de qualquer transformação, ele traz à luz aquilo que estava oculto, não para condenar, mas para libertar. Isso revela algo essencial. A cura não acontece quando você tenta esquecer o passado. A cura começa quando aquilo que não foi compreendido finalmente encontra sentido. Quando aquilo que foi mal interpretado é revisitado com uma nova perspectiva. Quando aquilo que foi vivido sozinho é pela primeira vez entregue de forma verdadeira. Talvez você tenha passado anos tentando seguir em frente sem olhar para trás. Talvez você tenha acreditado que revisitar certas coisas só traria mais dor. Mas o que você não percebeu é que aquilo que não é compreendido continua ativo, continua influenciando, continua moldando, continua limitando. Que agora que você começa a perceber que existem feridas que nasceram em momentos que você não entendeu, algo dentro de você começa a se mover. Porque se a origem não foi tratada, então talvez seja por isso que algumas dores nunca desapareceram de verdade. E isso te leva a uma nova percepção, ainda mais profunda. Se essas feridas continuam se manifestando, então existe um padrão acontecendo dentro de você que ainda não foi interrompido. O ciclo invisível que mantém você preso à mesma dor. Existe um padrão silencioso se repetindo dentro de você. Não é algo que você decidiu conscientemente, mas algo que acontece quase automaticamente. Situações diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes, mas a sensação no final é sempre parecida. A mesma frustração, o mesmo vazio, a mesma dor retornando como se nunca tivesse ido embora. E isso começa a gerar uma dúvida inquietante.
Porque isso sempre acontece comigo. O que você talvez ainda não tenha percebido é que essa repetição não é coincidência. É um ciclo. Um ciclo emocional que foi construído a partir de feridas que não foram tratadas. Você vive algo, interpreta a partir da sua dor, reage tentando se proteger, e essa reação acaba gerando um resultado que reforça exatamente aquilo que você temia. E assim, sem perceber, você confirma para si mesmo uma história que talvez nem seja verdadeira, mas que já parece real dentro de você. Esse ciclo é perigoso porque ele se alimenta da falta de consciência. Enquanto você não enxerga o que está acontecendo, você continua repetindo. Você tenta mudar as circunstâncias, troca de ambiente, muda pessoas, busca novas experiências, mas a raiz permanece a mesma. E quando a raiz não muda, o resultado também não muda, apenas assume formas diferentes. Talvez você já tenha vivido isso em relacionamentos, em decisões importantes, até na forma como lida com você mesmo. Você promete que vai agir diferente, que não vai cair no mesmo lugar de antes, mas quando percebe, já está sentindo tudo de novo. E isso gera frustração porque parece que não importa o quanto você tente, algo sempre te puxa de volta. O mais difícil de aceitar é que esse ciclo não se quebra apenas com força de vontade, porque não é apenas comportamento, é algo mais profundo. É a forma como você enxerga, interpreta e reage ao mundo a partir de dentro. E enquanto essa lente interna estiver marcada por dor, tudo o que você viver será filtrado por ela. Jesus Cristo nunca tratou apenas os sintomas. Ele sempre foi direto à raiz. Em Marcos capítulo 5, ao encontrar uma mulher que carregava um sofrimento há anos, ele não apenas resolveu o problema imediato, ele restaurou a identidade dela, chamando-a de filha. Isso rompe o ciclo, porque quando a identidade muda, o padrão perde força. Isso revela algo essencial para você agora. Você não está preso porque não tenta o suficiente. Você está preso porque ainda não acessou o ponto onde o ciclo começa. E esse ponto não está nas circunstâncias externas. Está dentro de você. E talvez essa seja a primeira vez que você começa a enxergar isso com clareza. Não como culpa, mas como consciência. Porque quando você entende o padrão, você deixa de ser controlado por ele. E isso abre uma possibilidade que antes parecia distante, a possibilidade real de interromper esse ciclo. Só que existe um detalhe que muda tudo. Muitas vezes, na tentativa de não repetir a dor, você se torna mais forte, mais resistente, mais fechado. E é exatamente isso que pode estar te mantendo no mesmo lugar. Porque tentar ser forte pode estar te enfraquecendo. Você aprendeu que precisava ser forte. Em algum momento da sua vida, isso deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade. Talvez porque não havia ninguém para te sustentar. Talvez porque demonstrar fraqueza parecia perigoso. Talvez porque você acreditou que sentir demais te colocaria em risco. Então você fez o que sabia fazer. Você se fechou, segurou, resistiu e continuou. Com o tempo, essa força virou parte da sua identidade. Você se acostumou a não demonstrar o que sente, a resolver tudo sozinho, a manter o controle mesmo quando tudo dentro de você estava desorganizado. E por fora, isso pode até parecer admirável. Pessoas podem te ver como alguém resiliente, firme e inabalável, mas existe um lado disso que quase ninguém vê. Toda vez que você segura o que sente, algo dentro de você é comprimido. Emoções não desaparecem porque você decide ignorá-las. Elas ficam armazenadas, acumuladas, esperando um espaço para sair. E quando esse espaço não é permitido, elas começam a se manifestar de outras formas, mais silenciosas, mais difíceis de identificar, mas igualmente intensas. Você pode perceber isso no cansaço constante, na dificuldade de relaxar, na sensação de estar sempre em alerta. Você pode sentir isso quando algo pequeno te afeta mais do que deveria, ou quando você simplesmente não consegue mais sentir com a mesma intensidade coisas que antes te faziam bem. Isso não é falta de força. É o efeito de ter sido forte por tempo demais da forma errada.
Existe uma diferença profunda entre ser forte e se proteger, ao ponto de se desconectar de si mesmo. A força que cura é aquela que permite encarar a verdade. A força que adoece é aquela que te impede de acessar o que precisa ser tratado. E talvez, sem perceber, você tenha confundido essas duas coisas. Jesus Cristo nunca ensinou as pessoas a esconderem suas dores para parecerem fortes. Em Mateus capítulo 26, ele mesmo expressa a angústia profunda antes de enfrentar o que estava por vir. Ele não nega o que sente, ele entrega. Isso revela um tipo de força completamente diferente. Uma força que não se baseia em esconder, mas em confiar e expor com verdade. Isso muda completamente a forma como você pode enxergar a sua própria vida. Porque talvez o que você chama de força seja, na verdade, uma forma de evitar aquilo que mais precisa ser olhado. E enquanto isso continuar, a cura não acontece, apenas o adiamento dela. Existe um ponto dentro de você que não precisa de mais resistência, precisa de acesso, precisa de espaço para ser ouvido, para ser sentido, para ser tratado. E esse espaço não surge quando você se fecha ainda mais. Ele surge quando você permite que aquilo que foi reprimido venha à superfície. Pode parecer contraditório, mas é nesse momento que algo verdadeiro começa. Porque quando você para de lutar para parecer forte, você começa a se tornar inteiro. E isso exige coragem. Uma coragem diferente daquela que você usou até agora. E agora que você começa a perceber que a sua força pode ter sido construída para se proteger, uma nova pergunta surge de forma inevitável. O que acontece quando você finalmente para de resistir e permite sentir aquilo que vem sendo evitado? O silêncio que revela o que você evita sentir. Existe um momento que você tenta evitar a qualquer custo. Não é um lugar, não é uma pessoa, é um estado. O silêncio. Porque quando tudo fica em silêncio, não há mais distrações, não há mais ruído externo para encobrir o que está dentro. E é exatamente nesse espaço que aquilo que você vem evitando começa a aparecer com mais força. Você pode perceber isso quando está sozinho, sem celular, sem conversa, sem tarefas urgentes. Existe uma inquietação que surge. Pensamentos começam a vir, sensações antigas reaparecem, lembranças que você nem estava buscando encontram espaço para se manifestar. E nesse instante sua primeira reação quase sempre é fugir. Buscar algo para preencher, ocupar, distrair. Isso acontece porque o silêncio tem um poder que você talvez nunca tenha percebido completamente. Ele não cria dor, ele revela. Ele traz à superfície aquilo que estava escondido sob camadas de ocupação, responsabilidade e movimento constante. E quando você não está preparado para lidar com o que surge, o silêncio deixa de ser um lugar de descanso e se torna um lugar de confronto. Só que fugir disso tem um custo. Quanto mais você evita o silêncio, mais você se distancia daquilo que precisa ser tratado. Porque a cura não acontece no barulho. Ela começa no momento em que você permite ouvir o que está dentro. E isso exige uma disposição que você talvez tenha evitado por muito tempo. A disposição de permanecer. Permanecer mesmo quando é desconfortável. Permanecer mesmo quando emoções que você não entende começam a aparecer. Permanecer mesmo quando você percebe que existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. Porque é nesse ponto que algo começa a se revelar com clareza. Jesus Cristo frequentemente se retirava para lugares silenciosos. Não porque precisava fugir das pessoas, mas porque sabia que no silêncio algo essencial acontece. Em Lucas capítulo 5, é descrito que ele se retirava para orar em lugares solitários. Esse não era um afastamento vazio, era um encontro. Um espaço onde tudo que é superficial perde força e o que é essencial se torna evidente. Isso mostra que o silêncio não é um inimigo. Ele é um convite. Um convite para olhar para dentro com verdade, para perceber aquilo que você tem evitado, para acessar partes de você que ficaram esquecidas. Mas aceitar esse convite muda tudo, porque você deixa de se esconder de si mesmo. Talvez por isso o silêncio te incomode tanto, porque ele não permite que você continue fingindo que está tudo bem.
Ele te coloca diante de você, sem filtros, sem distrações, sem máscaras. E isso pode ser desconfortável, mas também é o início de algo que pode transformar completamente a sua vida. Existe algo dentro de você que só pode ser ouvido quando tudo ao redor se cala. E ignorar isso significa continuar carregando o que poderia ser liberado. Mas ouvir isso exige coragem, uma coragem que vai além da força que você usou até agora. E agora que você começa a perceber que o silêncio não é vazio, mas revelador, uma nova tensão surge dentro de você. Porque se o silêncio mostra o que você evita sentir, então existe alguém que vê isso o tempo todo, mesmo quando você tenta esconder. O olhar de Jesus Cristo sobre aquilo que você esconde. Existe algo que você tenta manter fora do alcance de todos. Não é apenas o que você mostra para as pessoas, mas aquilo que você evita até nomear dentro de si. Pensamentos que você reprime, emoções que você considera inadequadas, memórias que você decidiu não revisitar. Você construiu uma forma de se apresentar ao mundo que parece estável, controlada, aceitável. Mas existe uma parte sua que não cabe nessa versão. E é justamente essa parte que você tenta esconder. O mais inquietante é que, mesmo escondendo, você sente que isso ainda está lá. Como se existisse um lugar dentro de você que nunca foi totalmente acessado. Um espaço onde tudo o que foi ignorado continua vivo. E talvez você tenha aprendido a conviver com isso, acreditando que manter escondido é a melhor forma de lidar. Mas o olhar de Jesus não funciona como o olhar humano. Ele não se limita à superfície, não se prende ao comportamento, não se engana com a aparência. Ele vê o que está por trás de cada reação, de cada silêncio, de cada tentativa de controle. Ele vê o que você sente quando ninguém está olhando. Ele vê o que você tenta esconder até de si mesmo. Isso pode parecer desconfortável no início, porque revela uma verdade que você tentou evitar. Mas, ao mesmo tempo, existe algo profundamente transformador nisso. Porque esse olhar não vem para expor, vem para restaurar. Não vem para condenar, vem para acessar aquilo que precisa ser curado. Em João capítulo 8, quando uma mulher é colocada diante dele carregando culpa e vergonha, todos ao redor estavam prontos para julgar. Mas Jesus enxerga além do erro, além da acusação, além do que é visível. Ele acessa a dignidade que ainda existe nela. Ele não nega a realidade, mas também não reduz a pessoa àquilo que aconteceu. Esse é o tipo de olhar que transforma. Isso muda completamente a forma como você pode lidar com o que está escondido dentro de você. Porque talvez o seu maior medo não seja a dor em si, mas o que acontece quando ela é vista. O medo de ser rejeitado, de ser exposto, de não ser aceito. E por isso, esconder parece mais seguro. Mas com Jesus o que é visto não é descartado. É tratado. Aquilo que você esconde não é motivo de afastamento, é o ponto de início da restauração. E isso exige uma mudança interna importante. Parar de tentar controlar o que você mostra e começar a permitir que o que está escondido venha à luz de forma verdadeira. Existe um tipo de cura que só acontece quando você para de se proteger da forma errada. Quando você permite que aquilo que está escondido seja alcançado por um olhar que não te rejeita, mas te compreende completamente. E agora que você começa a perceber que não existe nada em você que passe despercebido por esse olhar, algo dentro de você começa a se mover. Porque se aquilo que você esconde pode ser visto sem rejeição, então talvez você não precise mais carregar isso sozinho. Mas isso levanta uma nova questão ainda mais profunda. Se você não precisa mais esconder, então por que ainda busca formas de aliviar a dor sem realmente tratá-la? A diferença entre alívio momentâneo e cura verdadeira. Existe algo que você faz sem perceber sempre que a dor começa a aparecer. Você tenta aliviar. Você busca algo que faça aquela sensação diminuir, mesmo que seja por pouco tempo. Pode ser se ocupar demais, se distrair, se envolver com algo novo, consumir algo que te anestesia por dentro. E por alguns instantes parece funcionar. A dor diminui, o incômodo recua, e você sente que conseguiu lidar com aquilo.
Mas depois tudo volta. Às vezes mais forte, às vezes de forma mais silenciosa, mas sempre volta. E isso começa a gerar um ciclo frustrante. Porque você faz o que acredita ser o melhor naquele momento, mas o resultado nunca é duradouro. Você alivia, mas não resolve. Você se distrai, mas não transforma. Você segue, mas continua carregando. O problema não está em buscar alívio. O problema é quando o alívio se torna o único caminho que você conhece. Porque o alívio não trata a raiz. Ele apenas reduz o impacto por um tempo. E enquanto a raiz continua intacta, a dor encontra formas de reaparecer. Isso cria uma ilusão perigosa, a de que você está avançando, quando na verdade está apenas adiando o que precisa ser enfrentado. Talvez você já tenha percebido isso em diferentes áreas da sua vida. Aquilo que parecia resolvido volta em outro momento. Aquela sensação que você acreditava ter superado aparece novamente em uma situação diferente. E isso não acontece porque você não tentou o suficiente. Acontece porque você foi ensinado a aliviar, não a curar. Jesus Cristo nunca ofereceu apenas alívio superficial. Ele nunca buscou apenas amenizar sintomas. Em Lucas capítulo 8, quando encontra uma mulher que sofria há anos, ele não apenas interrompe a dor naquele momento, ele transforma a condição dela. Ele não entrega algo temporário. Ele entrega algo que muda a realidade por completo. Isso revela uma diferença essencial que você precisa entender agora. O alívio te faz continuar. A cura te transforma. O alívio te ajuda a suportar. A cura te liberta. E enquanto você estiver focado apenas em aliviar, você continuará vivendo em ciclos. Mas quando você decide buscar a cura, você começa a acessar algo que não depende de circunstâncias externas. Só que a cura exige algo que o alívio não exige. A cura exige que você pare, que você olhe, que você sinta, que você enfrente aquilo que você vem evitando. E é exatamente por isso que tantas pessoas permanecem no alívio. Porque é mais fácil, mais rápido, mais confortável no curto prazo. Mas existe uma verdade que você já começou a perceber. Aquilo que você evita tratar continua te acompanhando. E aquilo que você escolhe tratar começa a perder força sobre você. Agora você está diante de uma escolha silenciosa, mas decisiva. Continuar buscando formas de aliviar ou começar a trilhar um caminho de cura real. E essa escolha muda tudo, porque define se você continuará reagindo à dor ou começará a entender o que ela está tentando te mostrar. E é exatamente aqui que algo novo começa a surgir dentro de você. Porque se a dor não é apenas um problema a ser evitado, então talvez ela tenha um significado que você ainda não compreendeu. O momento em que a dor deixa de ser inimiga e se torna um sinal. Existe um ponto em que tudo começa a mudar, mas não porque a dor desaparece, e sim porque a forma como você a enxerga se transforma. Até aqui, você lutou contra ela, tentou evitar, esconder, aliviar, controlar. Você tratou a dor como um inimigo que precisava ser eliminado o mais rápido possível. E isso faz sentido, porque ninguém quer sentir aquilo que machuca. Mas e se a dor não for apenas algo para ser combatido? E se por trás dela existir uma mensagem que você ainda não ouviu? Porque a dor não surge do nada. Ela aponta, ela sinaliza, ela revela áreas dentro de você que foram ignoradas, feridas que não foram tratadas, limites que foram ultrapassados sem que você percebesse. O problema é que, quando você tenta silenciar a dor sem entender o que ela está dizendo, você perde a oportunidade de acessar algo mais profundo. Você resolve o desconforto momentâneo, mas não acessa a origem. E sem acessar a origem, o processo se repete. A dor volta não porque quer te destruir, mas porque ainda não foi compreendida. Talvez essa seja uma das mudanças mais difíceis de aceitar. Parar de ver a dor apenas como algo negativo e começar a enxergá-la como um alerta. Um chamado interno dizendo que existe algo dentro de você que precisa de atenção. Algo que foi negligenciado, abafado ou mal interpretado ao longo do tempo.
Jesus Cristo nunca ignorou o que estava por trás da dor das pessoas. Em João capítulo 5, ele encontra um homem que estava doente há anos. Antes de qualquer mudança, ele faz uma pergunta direta, querendo acessar algo mais profundo do que a condição externa. Ele não trata apenas o que é visível. Ele busca entender o que está sustentando aquela realidade. Isso revela algo essencial para você agora. A dor pode ser o ponto de acesso para uma transformação que você ainda não experimentou. Não porque ela seja boa em si, mas porque ela expõe aquilo que precisa ser restaurado. Quando você começa a ouvir o que a dor está tentando te mostrar, você deixa de ser dominado por ela e começa a usá-la como um caminho para algo maior. Isso não significa romantizar o sofrimento. Significa dar a ele um propósito diferente. Significa parar de fugir e começar a escutar. Porque existe uma diferença entre sentir dor sem direção e sentir dor com consciência. A primeira te prende, a segunda te conduz. E talvez pela primeira vez você esteja começando a perceber que aquilo que você mais tentou evitar pode ser exatamente o que vai te levar para um nível de entendimento que você nunca teve antes. Agora que a dor deixa de ser apenas um peso e começa a se tornar um sinal, algo dentro de você começa a se reorganizar. Porque se ela aponta para algo, então existe algo a ser encontrado. E isso muda completamente a forma como você pode seguir daqui para frente. Mas essa percepção abre uma porta ainda mais profunda. Porque entender o sinal é apenas o começo. Existe um momento específico em que tudo precisa ser encarado de forma direta, sem fuga, sem distração. O encontro interno, que muda tudo. Existe um momento em que você não consegue mais fugir. Não porque todas as distrações desapareceram, mas porque algo dentro de você já não aceita mais continuar da mesma forma. É como se uma parte sua começasse a pedir verdade. Não mais explicações superficiais. Não mais tentativas de aliviar rápido, mas um confronto direto com aquilo que está dentro. Esse momento não acontece do lado de fora. Ele acontece em silêncio, dentro de você. É quando você para e percebe que não pode mais continuar ignorando o que sente. É quando você se vê diante de si mesmo sem máscaras, sem justificativas, sem distrações. E isso pode ser desconfortável, porque pela primeira vez você está realmente presente com aquilo que vem carregando há tanto tempo. Nesse ponto, algo importante acontece. Você deixa de reagir automaticamente e começa a observar. Você começa a perceber seus padrões, suas emoções, suas respostas internas. Aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar forma. E mesmo que ainda doa, existe uma clareza nova surgindo. Esse encontro interno não é apenas sobre olhar para a dor. É sobre reconhecer quem você se tornou por causa dela. As defesas que você criou, as crenças que você desenvolveu, as formas que encontrou para se proteger. E quando você enxerga isso com honestidade, você começa a perceber que nem tudo isso precisa continuar. Jesus Cristo sempre levava as pessoas a esse ponto. Ele não mudava apenas o ambiente ao redor delas. Ele levava cada uma a um encontro interno profundo. Em Marcos capítulo 10, quando um homem se aproxima buscando respostas, Jesus não entrega algo imediato. Ele olha, acessa o interior e conduz a pessoa a uma decisão que revela o que realmente está no coração. Isso mostra que a transformação começa dentro. Não é algo que pode ser imposto de fora para dentro. É algo que precisa ser reconhecido, aceito e entregue de forma consciente. E esse encontro interno é o ponto de virada, porque a partir dele, você deixa de viver no automático e começa a viver com intenção. Mas existe algo que torna esse momento ainda mais decisivo. Porque olhar para dentro é apenas o início. O que você faz com aquilo que encontra é o que define o que acontece a partir daqui. Você pode escolher voltar a ignorar, voltar ao padrão antigo, voltar às distrações. Ou você pode escolher permanecer nesse lugar de verdade e permitir que algo novo comece a ser construído dentro de você. E é exatamente aqui que a transformação começa a se desenhar de forma real. Porque quando você se encontra de verdade, você abre espaço para algo que antes não era possível.
Algo que não depende de força externa, mas de um processo interno que começa a se mover. Agora que você chegou a esse ponto, onde não há mais como fugir de si mesmo, uma nova etapa começa a se formar. Porque aquilo que foi revelado dentro de você precisa ser reconstruído de uma forma diferente. O processo invisível de reconstrução da alma. Depois do encontro interno, algo começa a acontecer, mas não da forma que você talvez esperava. Não existe um momento único onde tudo muda de uma vez. Não existe uma sensação constante de alívio imediato. O que começa é um processo. Um processo silencioso, gradual, quase imperceptível no início, mas profundamente transformador com o tempo. Você pode não perceber no primeiro dia, nem na primeira semana. Mas pequenas mudanças começam a surgir. A forma como você reage já não é exatamente a mesma. Pensamentos que antes dominavam começam a perder força. Emoções que pareciam incontroláveis começam a ser observadas com mais consciência. Não porque desapareceram, mas porque algo dentro de você começou a se reorganizar. Esse processo é invisível para quem olha de fora, e muitas vezes até para você mesmo. Porque não é algo externo, é algo interno sendo reconstruído camada por camada. É como se partes de você que estavam desorganizadas começassem a encontrar um novo lugar. Como se aquilo que estava quebrado começasse aos poucos a ser restaurado. O desafio é que esse tipo de transformação exige paciência. E você não foi acostumado a esperar por mudanças internas. Você quer sentir que algo mudou de forma clara, rápida, evidente. Mas a reconstrução da alma não segue esse ritmo. Ela acontece no tempo certo, na profundidade necessária, respeitando tudo aquilo que você viveu. Jesus Cristo nunca tratou a transformação como algo superficial. Em Lucas, capítulo 6, ele fala sobre construir uma casa sobre a rocha. Isso não é apenas uma imagem, é um princípio. O que é construído com profundidade leva mais tempo, mas permanece. O que é construído na superfície pode parecer rápido, mas não sustenta quando as dificuldades chegam. Isso muda completamente a sua perspectiva. Porque talvez você tenha se frustrado no passado por não ver resultados imediatos. Talvez tenha acreditado que nada estava acontecendo. Mas a verdade é que, quando o processo é interno, ele não precisa ser visível para ser real. Existe uma reconstrução acontecendo dentro de você que não depende de validação externa. Ela não precisa ser percebida por ninguém para existir. E quanto mais você respeita esse processo, mais consistente ele se torna. Mas existe um ponto importante aqui. Durante esse processo, antigas formas de pensar ainda vão tentar voltar. Velhos padrões ainda vão aparecer. E isso não significa que você não está avançando. Significa apenas que aquilo que foi construído ao longo de anos não desaparece de um dia para o outro. A diferença agora é que você já não é o mesmo. Você já não reage da mesma forma automática. Você começa a perceber antes, a escolher diferente, a não se entregar completamente ao que antes te dominava. E é exatamente isso que mostra que algo real está acontecendo. A reconstrução da alma não é sobre se tornar perfeito. É sobre se tornar consciente, alinhado, inteiro. É sobre permitir que aquilo que foi quebrado seja restaurado de forma verdadeira, sem pressa, mas sem retroceder. E agora que você começa a entender que a transformação não é instantânea, mas consistente, uma nova questão surge dentro de você. Porque se você está sendo reconstruído por dentro, então existe algo que precisa ser deixado para trás para que essa nova estrutura se sustente. A libertação das histórias que você contou sobre si mesmo. Existe uma narrativa silenciosa que você vem repetindo há muito tempo. Não em voz alta, mas dentro de você. Uma forma de se definir baseada no que aconteceu, no que disseram, no que você sentiu. Você começou a acreditar nessas histórias sem perceber. Histórias de que você não é suficiente, de que sempre será rejeitado, de que precisa provar o seu valor o tempo todo, de que não pode confiar completamente em ninguém. Essas histórias não surgiram do nada. Elas foram construídas a partir das experiências que você viveu. Cada dor, cada frustração,
Cada momento em que algo não aconteceu como você esperava, foi criando interpretações. E essas interpretações começaram a formar uma identidade. Não a sua verdadeira identidade, mas uma versão moldada pela dor. O mais difícil é que essas histórias parecem verdadeiras, porque você consegue encontrar provas delas. Situações que reforçam, pessoas que confirmam, momentos que parecem validar tudo aquilo que você acredita sobre si mesmo. E assim, sem perceber, você começa a viver de acordo com essas narrativas, tomando decisões baseadas nelas, reagindo de acordo com elas, se limitando por causa delas. Mas existe algo que você precisa enxergar com clareza. O que aconteceu com você não define quem você é. A forma como você interpretou o que aconteceu também não precisa ser definitiva. Existe uma diferença entre o que você viveu e o que você concluiu a partir disso. E é exatamente nessa diferença que começa a libertação. Jesus Cristo constantemente confrontava as crenças que as pessoas tinham sobre si mesmas. Em João capítulo 9, ao encontrar um homem que viveu toda a vida sendo visto a partir de uma condição limitante, ele não aceita a narrativa construída ao redor dele. Ele rompe com aquilo que parecia definitivo e revela uma nova possibilidade. Isso mostra que a transformação não acontece apenas quando você muda comportamentos, mas quando você muda a forma como se enxerga. Porque enquanto você continuar acreditando nas histórias antigas, você continuará vivendo dentro dos limites que elas impõem. Libertar-se dessas narrativas não significa negar o que você viveu. Significa reinterpretar com verdade. Significa olhar para sua história sem permitir que ela defina o seu valor. Significa reconhecer que aquilo que te marcou não tem autoridade para determinar quem você se torna daqui para frente. Esse processo pode ser desafiador, porque essas histórias estão enraizadas. Elas se repetem automaticamente, aparecem nos momentos mais inesperados, influenciam decisões de forma quase imperceptível. Mas agora existe algo diferente. Agora você começa a perceber quando elas surgem. Você começa a questionar, a não aceitar mais tudo como verdade absoluta. E é exatamente aqui que algo se rompe. Porque no momento em que você deixa de acreditar cegamente nessas histórias, elas começam a perder força. E no lugar delas, algo novo começa a ser construído. Uma identidade que não nasce da dor, mas da verdade. Agora que você começa a se libertar das histórias que contou sobre si mesmo, uma nova realidade começa a se abrir diante de você. Porque se você não precisa mais sustentar essas narrativas, então talvez também não precise mais controlar tudo ao seu redor para se proteger. A paz que começa onde o controle termina. Existe uma parte de você que tenta controlar tudo. Não porque você quer dominar a vida, mas porque você quer evitar a dor. Você aprendeu em algum momento que se antecipar, prever, organizar e manter tudo sob controle era uma forma de se proteger. E por um tempo isso até funcionou. Ou pelo menos pareceu funcionar. Mas com o tempo esse controle começou a te prender. Porque quanto mais você tenta controlar, mais você percebe que existem coisas que não dependem de você. Pessoas mudam, situações fogem do esperado, planos não acontecem como deveriam. E cada vez que isso acontece, surge uma tensão interna, uma sensação de que algo saiu do lugar, de que você perdeu o equilíbrio. O controle dá uma falsa sensação de segurança. Ele faz você acreditar que se tudo estiver sob seu domínio, nada vai te atingir. Mas a verdade é que esse esforço constante te mantém em alerta, em estado de vigilância, como se você nunca pudesse relaxar completamente. E isso cansa porque você está tentando sustentar algo que, por natureza, não pode ser totalmente controlado. Você começa a perceber isso nos pequenos detalhes, na dificuldade de lidar com o inesperado, na ansiedade quando algo foge do planejado, na necessidade de entender tudo antes de se permitir sentir qualquer tipo de paz. E sem perceber, você condiciona sua tranquilidade ao fato de tudo estar sob controle. E isso nunca acontece completamente. Jesus Cristo apresenta um caminho completamente diferente. Em Mateus capítulo 6, ele fala sobre não se preocupar com o amanhã, não como uma negação da realidade,
mas como um convite à confiança. Ele direciona o olhar para algo além do controle humano, mostrando que existe uma sustentação que não depende da sua capacidade de prever ou organizar tudo. Isso não significa que você deve abandonar responsabilidades ou viver de forma descuidada. Significa que existe uma diferença entre responsabilidade e controle absoluto. A responsabilidade te posiciona, o controle te aprisiona. E talvez você tenha ultrapassado essa linha sem perceber. A paz verdadeira não nasce quando tudo está resolvido. Ela começa quando você entende que não precisa resolver tudo para se sentir em paz. Ela surge no momento em que você solta aquilo que não está nas suas mãos e confia que existe algo maior sustentando o que você não consegue controlar. Isso exige uma mudança profunda. Porque soltar o controle não é apenas uma decisão externa, é um processo interno. É reconhecer seus limites, aceitar que você não precisa carregar tudo sozinho, permitir que a vida flua sem tentar antecipar cada detalhe. E é nesse ponto que algo começa a se alinhar dentro de você. Porque quando você para de lutar para controlar tudo, você abre espaço para sentir algo que antes parecia distante. Uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas, mas de um posicionamento interno diferente. Agora que você começa a perceber que o controle não te protege como você imaginava, uma nova possibilidade surge. Porque se a paz começa onde o controle termina, então existe um novo estado que você ainda não experimentou completamente. O renascimento emocional que ninguém te explicou. Existe um momento em que você percebe que não é mais a mesma pessoa. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque algo dentro de você começou a se reorganizar de uma forma que você nunca tinha experimentado antes. E isso pode até parecer estranho no início, porque não é uma mudança barulhenta. É algo silencioso, profundo, que acontece de dentro para fora. Você começa a notar que certas reações já não acontecem como antes. Situações que antes te desestabilizavam agora são observadas com mais calma. Emoções que antes dominavam agora são percebidas com mais clareza. Não porque você se tornou frio, mas porque você começou a se tornar consciente. E essa consciência muda tudo. O que você está vivendo não é apenas superação. É renascimento. Só que ninguém te explicou que esse processo não acontece de forma instantânea nem confortável. Renascer emocionalmente significa deixar para trás versões antigas de si mesmo. Significa abrir mão de padrões que, por mais limitantes que fossem, já eram conhecidos. E isso gera um conflito interno, porque o novo ainda não está totalmente formado, mas o antigo já não serve mais. Você pode sentir isso como uma fase de transição. Momentos em que você não se reconhece completamente no que era antes, mas também ainda não se sente totalmente estabelecido no que está se tornando. E essa fase pode gerar dúvida, insegurança, até um certo medo. Porque crescer de verdade envolve sair de um lugar familiar, mesmo que esse lugar não fosse saudável. Jesus Cristo fala sobre isso de forma profunda em João capítulo 3, ao dizer que é necessário nascer de novo. Isso não é apenas uma ideia espiritual distante, é uma realidade interna. É a transformação de dentro para fora, onde algo antigo deixa de sustentar quem você é, e algo novo começa a ser formado. Esse renascimento não significa apagar sua história. Significa dar a ela um novo significado. Significa não ser mais definido pelas suas feridas, mas pela forma como você escolhe viver a partir delas. Significa não reagir mais automaticamente, mas responder com consciência. E existe algo importante acontecendo aqui. Você começa a perceber que não precisa mais voltar para aquilo que te prendia. Aquilo que antes parecia inevitável agora se torna opcional. Você passa a ter escolha. Escolha sobre como pensar, como reagir, como se posicionar diante do que acontece. Esse é um dos sinais mais claros de que algo real está acontecendo dentro de você. Porque quando você passa a ter escolha, você deixa de ser refém. E quando você deixa de ser refém, você começa a viver de uma forma completamente diferente. Mas existe um detalhe que muda tudo a partir daqui. Porque esse novo estado que está sendo formado dentro de você não é apenas sobre liberdade emocional. Ele te conduz a algo ainda mais profundo. A paz que você procurava,
Já estava mais perto do que imaginava. Existe uma verdade que você talvez tenha ignorado por muito tempo. Você buscou paz em lugares externos, em mudanças, em respostas, em pessoas, em conquistas. Você acreditou que quando algo finalmente se resolvesse, quando tudo se organizasse, quando você se sentisse pronto, então a paz viria. Mas mesmo quando algumas coisas deram certo, aquela sensação de inquietação ainda permanecia. Agora você começa a perceber algo diferente. A paz que você tanto procurou não estava distante. Não estava condicionada a um cenário perfeito. Não dependia de tudo estar sob controle. Ela sempre esteve acessível, mas em um lugar que você talvez não tenha explorado com profundidade. Dentro de você, no momento em que você para de fugir, no momento em que você se permite ser verdadeiro, no momento em que você entrega aquilo que não consegue mais carregar sozinho. Jesus Cristo deixa isso claro em João capítulo 14, ao dizer que a paz que ele oferece não é como a do mundo. Não é instável, não é passageira, não depende das circunstâncias. É uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor não está como você gostaria. E isso muda completamente a forma como você entende o que significa estar em paz. Você passou por um processo. Você olhou para dentro, reconheceu suas feridas, entendeu seus padrões, começou a reconstruir o que estava desorganizado. E ao longo desse caminho, algo essencial aconteceu. Você deixou de buscar fora aquilo que precisava ser encontrado dentro. Você deixou de tentar controlar tudo para finalmente confiar. Você deixou de fugir para finalmente encarar. E é exatamente aqui que a paz começa a se estabelecer de forma real. Não como um sentimento passageiro, mas como uma base interna. Algo que não depende de momentos perfeitos, mas de um alinhamento profundo com quem você está se tornando. Isso não significa que você nunca mais sentirá dor. Não significa que desafios não surgirão. Significa que agora você não é mais o mesmo diante dessas situações. Existe uma estabilidade que começa a se formar, uma clareza que te guia, uma consciência que te sustenta. E talvez pela primeira vez, você perceba que aquilo que você mais desejava não estava distante. Estava esperando o momento em que você estaria disposto a olhar para dentro com verdade, a se abrir para um processo real, a permitir que algo fosse transformado de forma profunda. Agora a decisão é sua. Continuar vivendo como antes ou assumir completamente esse novo lugar que está sendo construído dentro de você. Porque a paz não é algo que você encontra por acaso. É algo que você acessa quando decide viver de forma diferente. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que deseja. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti com tudo o que eu sou. Sem máscaras, sem tentar esconder aquilo que eu sinto, sem tentar parecer forte. Tu conheces cada parte de mim, cada pensamento, cada dor que eu carreguei em silêncio por tanto tempo. E hoje eu não quero mais fugir disso. Eu quero te entregar. Jesus Cristo, entra nos lugares dentro de mim que eu evitei acessar. Toca aquilo que ainda dói. Alcança aquilo que eu não consegui curar sozinho. Eu reconheço que tentei resolver do meu jeito, tentei controlar, tentei ignorar, mas agora eu entendo que preciso de Ti. Leva de mim todo o peso que não foi feito para eu carregar. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a culpa, toda a dor que ficou presa dentro de mim. Eu te entrego cada memória que ainda me prende, cada sentimento que eu não consegui processar, cada história que eu contei sobre mim mesmo que não reflete a verdade. Restaura dentro de mim aquilo que foi quebrado. Reconstrói minha forma de pensar, minha forma de sentir, minha forma de me enxergar. Me ensina a viver sem ser dominado pelo passado, sem ser guiado pelo medo, sem ser limitado pelas feridas que eu carreguei até aqui. Eu escolho confiar em Ti. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo resolvido, eu escolho confiar. Eu entrego o controle, eu entrego o peso, eu entrego aquilo que eu não consigo mais sustentar sozinho. E no lugar disso, eu recebo a Tua paz. Não uma paz passageira, mas uma paz que permanece, que sustenta, que transforma. A partir de agora, eu decido não voltar para o mesmo lugar de antes. Eu decido permanecer nesse processo, permanecer nessa verdade, permanecer nesse caminho de cura.
E mesmo que seja um passo de cada vez, eu sei que não estou sozinho. Permanece comigo, me guia, me fortalece e me lembra todos os dias que a minha história não termina na dor, mas na transformação que vem de ti. Amém.